Vai pegar um tema, as pessoas fizeram algumas perguntas, tanto que a gente falou que ia ser no máximo 10 alunos aí que você puxou da Estácio. Queria aqui primeiro agradecer a oportunidade de estar conversando com esses alunos. São alunos que tentam fazer alguma coisa diferenciada de carreira e eu acho que a gente vai agregar um pouquinho na carreira deles. Ó o Igor aí, beleza, cara? Cheguei. Pô, tava sumido, hein, cara? Beleza? Aqui, é, Olha o começamos. Cláudio aí. Podemos então iniciar, cara? Tranquilo? Sou Daniel Couto Lima, trabalho no Grupo Constral, uma empresa de consultoria que vem agregando um pouco de trabalho a algumas pessoas que estão iniciando carreira. A gente vem fazendo consultoria há muito tempo. Estou nesse mercado já tem mais de 25 anos. E o Igor me fez esse convite, eu senti muito lisonjeado, na verdade, para falar com um grupo pequeno de pessoas aí, para que a gente pudesse estar selecionando essas pessoas que têm um pouco de dificuldade de estar entrando no mercado de trabalho e que às vezes montaram um negócio, que às vezes batem um pouco de cabeça. Mas esse primeiro bate-papo que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre... Aí o Igor me fala um pouquinho aí por que ele me chamou. Então, boa noite, pessoal. Tô vendo o Cláudio aí. Boa noite, Cláudio. Boa noite aí todo mundo que está chegando. Já estamos chegando aí, quase todo mundo do grupo por aqui. Boa noite a quem não é do grupo, né? Os parceiros aí do Daniel. A ideia aqui é tirar um pouco dessas dúvidas que muitos estudantes têm, né, quando chega na faculdade. Caramba, escolhi o curso certo. Caramba, como é que eu entro no mercado do trabalho? Caramba, como é que eu faço para conseguir me desenvolver na carreira? Como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço para conseguir o emprego que eu quero, o trabalho que eu quero? Então, a ideia aqui é realmente tirar essas dúvidas, conseguir fazer o pessoal pensar um pouquinho fora da caixa, porque às vezes a gente está lá na faculdade, aceita qualquer emprego, aceita qualquer coisa, ou se forma mesmo, está com diploma e está trabalhando um trabalho de ensino médio, um trabalho de ensino técnico, mas não consegue entrar no mercado com um ensino superior. Então essa é a ideia aí da gente conseguir conversar um pouco sobre isso. E até o seguinte, né, Igor? A gente vai ter um papo antes. Eu falei para você que a gente não ia fazer nenhum tipo de divulgação, até porque era para poder pegar um grupo menor. A gente vai tentar fazer um grupo seleto. Eu não quero ficar aqui com 100 mil, 10 mil. Eu quero pessoas que estejam a fim de mudar um pouco a cabeça, né? E aí você me deu alguns temas, algumas perguntas que passaram, e se você me permite, eu vou tentar direcionar o nosso bate-papo. E se no meio do caminho forem surgindo perguntas, eu queria que você, se possível, anotasse aí. E aí, durante a nossa explicação, se eu não tiver respondido, você volta a fazer essa pergunta. Pode ser dessa maneira? Sim, combinado. Bora sim. Tranquilo. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, as pessoas às vezes me perguntam assim, por que eu não estou conseguindo entrar no mercado de trabalho? Por que eu estou tendo dificuldade de entrar no mercado de trabalho? Muitas vezes a gente tem uma confusão de entender a diferença entre emprego e trabalho. E aí a pessoa acha, pô, por que eu não estou tendo oportunidade no mercado de trabalho e tudo mais? Assim, eu vou pegar a palavra, a semântica da palavra para a gente conversar. Emprego é uma coisa, trabalho é outra coisa. O que é trabalho? Quando a gente pega o dicionário para poder realmente falar sobre ele. É um esforço remunerado. Tranquilo? É só para a gente começar a falar de um termo mais técnico, para em cima desse termo mais técnico a gente ter algum tipo de referência. Tranquilo? O que é emprego? Emprego é quando a gente entra numa empresa que tem plano de carreira, que ela tem um futuro para a gente e a gente também se sente com um futuro para poder estar agregando para ela. Tranquilo? Então, é só para a gente fazer um corte. Primeiro, emprego é uma coisa, trabalho é outra. E nem sempre, quando a gente busca alguma coisa, a gente está buscando ou um emprego ou um trabalho. A gente, às vezes, não sabe o que está fazendo. A gente só quer um dinheiro porque a gente está desesperado para pagar a conta. Tranquilo essa diferença até aqui? Beleza? Tranquilo. Bom, no segundo ponto que a gente pode estar falando, existe uma coisa chamada custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade na carreira das pessoas é quando a gente renuncia a algo para fazer outro. E quando a gente pega contabilmente, falando para você, imagine o seguinte, eu tenho uma grana e dessa grana eu vou fazer um investimento para que esse investimento me dê uma rentabilidade, tranquilo? Então, poxa, vamos pensar o seguinte, imagine que eu pegue uma carreira que hoje é muito de sucesso no mercado, eu não quero falar aqui a profissão específica, e que o custo para eu me formar seja de 7 mil reais por mês, tranquilo? Então eu vou ficar 5 anos fazendo esse tipo de curso, pagando 7 mil reais durante 60 meses, e desses 60 meses, se eu não tivesse feito nada, só juntado esses 7 mil, que é essa profissão que é top no mercado,
e eu não tivesse feito nada, eu teria, nesse final, 420 mil. Olha o que eu estou te falando. As pessoas, às vezes, se esforçam para poder se formar em algo que elas não têm noção ou que estão seguindo a carreira de alguém, e aí eles investem 420 mil num negócio que, se eu tivesse mensalmente esse dinheiro aplicado a 1%, eu, em 60 meses, teria em torno de 559 mil. Olha que engraçado. Botei 7 mil por mês. Se eu fizesse 60 prestações de 7 mil, eu teria 420. O meu dinheiro hoje aplicado, eu teria 4.200 de rentabilidade mensal sem ter feito nada. Ou, se eu tivesse 1% desses 7 mil aplicado durante 60 meses, eu teria em torno de 559 mil. E se eu tivesse 1% desse dinheiro aplicado, eu teria feito em torno de R$ 5.500 por mês. Olha o que eu estou te falando. Às vezes a gente escolhe uma profissão que, nessa profissão, nem sempre a gente vai ter a rentabilidade que a gente está esperando nela. E isso é que eu chamo de custo de oportunidade. A gente sempre busca a entrada no mercado de trabalho, ao invés de ter decidido, antes de entrar no mercado de trabalho, o que a gente quer. E aí entra o primeiro dilema que eu chamo, que é o erro básico do desempregado, cara. Ele procura dinheiro. E quando a gente procura dinheiro, geralmente, a gente perde o poder da escolha. O que é o poder da escolha? Às vezes a gente se forma em coisas que a gente não está com a expectativa de se formar. A gente só se forma porque a gente quer ganhar dinheiro. E aí, cara, a gente escolhe profissões que não irão resolver nada na nossa vida. Você quer um exemplo? Se eu pegasse para você hoje e falasse assim, poxa, eu vou me formar nessa profissão. Eu vou ser empresário, eu vou fazer um investimento, eu vou fazer alguma coisa para tentar ganhar dinheiro. E aí eu brinco que eu estou com obra em casa e, não desmerecendo nenhuma das profissões, pelo amor de Deus, a gente aqui está conversando sobre custo de oportunidade, e falaria para você o seguinte: o meu pedreiro hoje tem uma diária. O meu pedreiro hoje, quando chega no final de semana, ele ganha um valor. Se a gente multiplicar por 4 semanas, que é o mês dele, às vezes ele ganha muito mais do que muitas pessoas que colocaram, às vezes, 7 mil por mês para poder se formar na ponta do que a gente quer. Aí você fala para mim assim, o meu problema é entrar no mercado de trabalho ou que eu fiz a opção errada no início da minha carreira? Isso é um tema que eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar, entendeu? E aí a gente entra no segundo dilema, que eu diria para você, do desempregado e das pessoas que às vezes correm tanto atrás de dinheiro que não param para pensar. A gente aceita qualquer coisa. E quando a gente aceita qualquer coisa, a gente recebe grana que nem sempre paga as nossas contas. Você já teve essa sensação? Não sei, Igor, eu vou te fazer uma pergunta aí. Você conhece alguém que às vezes montou... Eu vou te dar um exemplo, né, cara? O cara monta uma barraca de pipoca. A barraca de pipoca não tem como você comprar um negócio por R$3,50 e fazer 100 saquinhos vendendo a R$10. Pô, você vai vender R$10. Não tem como você não ter lucro de um negócio de R$3,50 e fazer, sei lá, R$100. Você conhece gente assim que às vezes, pô, tem um negócio que é muito bom, mas que não paga as contas dele na vida pessoal? Ah, com certeza. Com certeza. Entendeu? Aí você entra nesse ponto. Imagina assim, às vezes eu tenho um negócio que é tão legal, cara, tão bom para minha carreira, mas ele não paga as minhas contas, que eu começo a mesclar a questão do empresário com a minha vida pessoal, ou então, de repente, a minha carreira. Fala, não, cara, eu preciso receber dinheiro, e aí você vai lá e recebe dinheiro. Só que o dinheiro não paga as tuas contas. Mas você está tão desesperado pelo dinheiro que você não para prestar atenção que você está fazendo uma coisa errada e que ao longo da sua vida, de repente, você perca muito tempo fazendo uma coisa que não é rentável para você e, inclusive, que você não gosta. Aí as pessoas começam, cara, não gosto do que eu faço, odeio o que eu faço. Tranquilo. Assim, eu acho que a gente tem que parar, né? Para tanto, quando eles me perguntaram assim, como é que eu entro no mercado de trabalho? Como é que eu mudo meu currículo e tudo mais? Cara, eu acho que, assim, umas dicas básicas, né, do que a gente pode falar é o seguinte. Primeiro, eu tenho que saber o que eu preciso. E aí depois eu corro atrás. O problema é que eu estou correndo atrás de uma coisa sem saber se eu preciso. E aí eu me sujeito a qualquer coisa, eu me sujeito a trabalhar em barraca, em qualquer coisa, entendeu? E aí você fala assim, poxa, por que você está me falando? Porque às vezes você vai ganhar um valor que não vai pagar suas contas. Então, eu acho que a primeira dica que a gente pode estar pegando assim, uma dica básica, sugeriria para você assim, se você pudesse entrar no site da Constral,
Você vai ver que no site da Constral tem um campo lá chamado Downloads. Nesse Downloads, você vai ver que você consegue baixar o que a gente chama de fluxo doméstico. O que é um fluxo doméstico? Você vai pegar o teu fluxo doméstico e vai falar assim, cara, deixa eu ver primeiro quanto eu gasto por mês. E aí você vai começar a entender o básico. Quanto é que você gasta por mês? Antes da gente procurar emprego. Porque a gente está correndo atrás de uma coisa remunerada, que nem sempre vai pagar as nossas contas. Eu acho que, como todo brasileiro, ao invés da gente trabalhar de trás para frente, a gente sai correndo para frente sem saber onde a gente vai chegar. E aí, não sabendo onde a gente vai chegar, a gente comete alguns equívocos. Tranquilo? E eu acho que primeiro é o seguinte, primordial é você entender o que você precisa. Aí, Igor, a gente está aqui batendo um papo, sei que teus amigos aí, de repente, vão depois questionar contigo e falar o seguinte, cara, os teus amigos sabem quanto precisa? Você sabe quanto você precisa? Isso daí é uma coisa que realmente o pessoal não se liga, porque aceita um salário mínimo, aceita não sei quanto, mas não sabe nem quanto que gasta por mês. E tem que chegar numa fase que, pô, vão te oferecer um emprego e você, não quero. Essa semana mesmo, estava conversando contigo, Daniel, me ligaram lá do Itaú. Pô, vem amanhã fazer uma entrevista, estágio, não sei quantos por mês, vale não sei o quê, vale não sei o quê. Não, obrigado, eu não quero não estou precisando não. Mas, Igor, eu vou entrar um pouco nesse ponto, que é o poder da escolha. A gente ainda não chegou nele, eu vou chegar nele, você vai ver. Sim. Mas eu acho que primeiro, a gente vem batendo um papo sobre essa questão de mentoria, até para esse treinamento que a gente vem fazendo, né? Acho que brilhantemente você vai adaptando e com isso, como é que você vai gerir pessoas se você não consegue gerir a sua vida ou procurar um emprego se você não sabe muito bem gerir a sua vida? Olha o que eu estou te falando, você corre atrás de um negócio que nem sempre você tem noção do que você quer. Ah, daqui a pouco chega um cara e fala assim, eu quero virar caixa de supermercado porque eu preciso trabalhar. Eu falei, cara, você não vai trabalhar, você vai arrumar um problema na sua vida, porque você vai ter um custo muito maior. Imagina que você tem filhos. Aí se eu pegar meu filho, vou deixar dentro de casa, vou virar um caixa de supermercado, não desmerecendo a profissão de novo, que você vai ter um custo para poder deixar uma pessoa dentro de casa cuidando do seu filho e você não vai conseguir ganhar grana para pagar isso. Aí você vai ficar chateado com a sua vida. Mas não é com a sua vida, é porque você fez uma escolha errada. E aí você fazendo uma escolha errada, você fica chateado porque você não conseguiu inserir no mercado de trabalho e tudo mais. Isso acontece com a nossa profissão. Quantas pessoas eu conheço que eu converso com elas e falo assim, por que que você se formou nisso? Por que você se formou nessa profissão? Ah, porque meu pai quis. Ah, então a escolha não foi tua. É por isso que eu falei contigo que eu acho que antes da gente responder por que que as pessoas não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, existe uma série de informações que a gente poderia ter pego antes. E aí eu falaria para você assim, você não está conseguindo inserir no mercado de trabalho porque você ainda não entendeu o que você quer. E aí a gente chegaria nessa resposta, tá? É um pouco mais amplo isso. Mas, bom, voltando um pouquinho do que a gente falou, é o seguinte, se você conseguir baixar esse modelo, acho que a gente vai começar a ver o seguinte, para ver quanto é o custo de alimentação, quanto tem o custo de transporte, de diversão. E aí, cara, você tem que entender isso. Se você não entender isso, não adianta você arrumar um emprego, porque simplesmente você não tem a noção de quanto você precisa, entendeu? Eu acho que a gente, nesse próximo bate-papo, que se você quiser a gente pode estar confirmando com o pessoal, a gente tenta entender um pouquinho mais dessa questão, dessa curva Constral, para poder bater um papo de quanto é que é o custo. Eu acho que isso ajuda tanto a tua vida pessoal quanto na empresa, tranquilo? Eu acho que das dicas básicas que a gente está falando, né, cara, vamos lá. Qual é a melhor hora de arrumar emprego? Se eu te perguntasse, qual é a melhor hora de arrumar emprego? Enquanto eu estou empregado. Pô, cara, se eu estou empregado, eu tenho o poder da escolha, o famoso poder da escolha. Por que as pessoas só procuram emprego quando estão desempregadas? Quando bate procurando dinheiro ou procurando trabalho? Então, aí entra o ponto, aí você aceita qualquer coisa. Eu acho que seria interessante a gente, quando está empregado, correr atrás de uma coisa melhor, ou então, de repente, até antes de estar empregado, decidir o que eu quero. Se eu decidir o que eu quero, eu consigo achar. O problema é que a gente só vai catar esse negócio quando, de fato, a gente está desempregado. Aí a gente aceita qualquer coisa. Aí qualquer coisa, às vezes, a gente paga para trabalhar. E aí, pagar para trabalhar, cara, é complicado. Então, eu acho que Einstein dizia um negócio que eu achava muito interessante. Eu acho muito interessante essa frase dele, falar o seguinte, como é que eu vou conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa?
Se todo dia eu acordo, reclamo da vida, reclamo de tudo que eu estou fazendo, como é que eu vou receber sei lá, um resultado diferente? Você tem alguma resposta para isso? Bom, O pessoal aí também entra pode o seguinte, comentar aí, né? primeira, né? Bom, você vai lendo aí, vai falando, né, cara? Porque assim, as ideias Pode estão na minha olhar cabeça, aqui. eu tô seguindo. E se você tiver que me interromper para fazer a pergunta que tiverem que fazer, beleza. Cara, aí entra o seguinte, como a gente fala sobre essa questão de resultados diferentes geram respostas diferentes, perdão, ações diferentes geram resultados diferentes, vamos pensar o seguinte, a tua rede social, olha o teu networking, olha as pessoas com as quais você se envolve. Imagine se todo final de semana eu encontro as mesmas pessoas, não faço um curso diferente, não faço um networking diferente. Você acha que sua vida vai mudar por quê? Vai ficar parado embaixo de uma macieira e a maçã vai cair na sua cabeça para você inventar a gravidade. Pô, esquece, velho. Não tem jeito. A gente tem que mudar um pouco o nosso networking, a gente tem que mudar um pouco o que a gente está fazendo, que daí talvez a gente consiga entregar uma coisa diferente do que a gente está acostumado. O problema é que as pessoas querem esse resultado rápido. Hoje eu entro no YouTube e eu acho maneiro, porque o cara fala assim, ó, esse carro aqui eu comprei com apenas um clique. Me siga que você vai... Pô, cara, não desmerecendo, tem pessoas que são sensacionais ali, mas eu não acho que caia do céu, né? Eu vou falar para você que às vezes os problemas que a gente tem na vida, até brinco que o Papai do Céu fala que assim, olha, eu aguento a cruz que você está me botando para carregar, mas eu também não sou Rambo, né? Mas eu acho que se a gente mudar o nosso networking, a gente consegue encontrar pessoas que possam auxiliar a gente. Mas, poxa, você quer ver uma coisa? Nessa semana, eu abri um processo seletivo para poder contratar pessoas num dos clientes que eu tenho. E aí uma pessoa mandou um currículo para mim no WhatsApp. Aí o WhatsApp dela chegou, no WhatsApp processo seletivo, tava a foto de um leão com raiva, né, que já te assusta, né? Porque agora os jovens estão assim, eles não botam mais foto deles, eles botam foto de alguma coisa que não deles, né? E aí estava escrito assim, bipolar, maluca, estressada. E eu olhei aquilo e falei assim, essa pessoa está querendo ser selecionada? Bipolar, estressada, maluca. E aí eu até parei e falei, cara, acho que eu vou seguir o meu trabalho, vou falar com ela. Aí mandei uma mensagem no off dela, falei assim, cara, olha só, nesse momento você não passou na prévia do processo seletivo e tudo mais, e eu posso te fazer uma sugestão, né? Cara, eu acho que você poderia estar trocando a tua foto, mudando de repente o teu perfil, porque quando eu entro no teu perfil, só tem fotos diferentes, fotos de bebida, foto de zoação, e eu estou procurando aqui um gestor, eu não estou procurando, não estou dizendo que as pessoas não possam beber, fazer tudo, mas, cara, você está vendendo um currículo na tua rede social. E aí as pessoas fazem um currículo muito fraco e ficam chateadas quando as empresas não chamam. E aí você posta de novo, a pessoa volta, tá? Com a foto, aí muda, sai do leão, vira, sei lá, um pônei. Gente, bota a tua foto, fala o que você faz. E aí eu acho que isso pode estar facilitando, entendeu? Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu acho que agora, né, você está fazendo um processo seletivo e tudo mais. Quando você faz esse processo seletivo, você, né, já que a gente está aqui para dar dicas para as pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho, quais as dificuldades que você encontra, você agora como gestor de uma unidade? O que você sente nisso? E olha que a gente, às vezes, faz entrevistas com pessoas com qualificações muito melhores que a nossa. Você acha que isso acontece? Ó, é bem difícil. A maioria dos currículos que acabo recebendo, a pessoa bota o nome, endereço e a graduação que está fazendo. E é isso o currículo da pessoa. É um ponto que eu sempre falo muito. O pessoal não faz nada fora, não faz um curso, não faz uma atividade, não bota um hobby, um livro que leu, nada. É só o nome, endereço e a faculdade que está fazendo. E às vezes nem coloca o período que está, não coloca qual é a faculdade. Às vezes nem um curso, eu já recebi currículo sem o curso. Então, É é assim uma mesmo. dificuldade. E aí ficam chateadas com o sistema, com a política, com, sei lá, nunca, ao invés de parar e falar assim, como é que eu posso melhorar o que eu estou fazendo de errado? Entendeu? E aí, Igor, vou falar uma coisa para você que eu acho que as pessoas que estão procurando um emprego e de repente quando encontrarem o dinheiro que elas estão buscando, eu torço para que a pessoa ganhe um salário muito alto. Ele é pouco provável se você não sabe quanto você gasta, quanto você precisa e se você não mudar as suas amizades.
E aí começa uma coisa, cara, que eu ia te perguntar, não sei se você já parou para pensar, mas imagina assim, se eu afirmasse para você que o dinheiro muda duas coisas na pessoa, você acredita nisso? Sim, com certeza. Eu acho que a primeira coisa que ela muda nas pessoas é o gosto. E eu brinco que tem uma frase que a gente defende muito, que é o seguinte, cara, a gente só sabe que é ruim quando conhece que é bom. Não tem como. Se você não sabe o que é bom, o que você tem hoje é bom. Só que na hora que você entende que tem um emprego melhor, que você tem networking melhor, você tem uma rede de relacionamento melhor, você começa a entender que aquilo que você tinha não é que você tem que desmerecer, como eu te falei. É ruim comparado ao que você tem hoje. Eu nunca vou falar para você que quando você entender que só sabe que é ruim quando conhece que é bom, a segunda coisa vai acontecer contigo, seja por amizade, por dinheiro. Que aí vai começar para você. O teu segundo ponto de mudança é a amizade. Não adianta. Se você quer crescer na sua vida, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas amizades. E aí, infelizmente, essas amizades vão te julgar como uma pessoa snob, antipática. E aí não tem jeito. Você vai ter que mudar isso. Enquanto isso não acontecer na sua vida, talvez você não vai conseguir ter a noção do que você precisa mudar. Concorda? Discorda? Deixa eu escutar um pouquinho você aí também. Não, com certeza. Isso daí, até mesmo quando a gente decide o que a gente quer da vida, a gente começa a ir atrás disso, a gente acaba deixando de lado algumas coisas, alguns passeios, algumas saídas, ao ficar na rua, perdendo esse tempo que não dá para perder, que a gente tem que aproveitar para estar estudando, para estar fazendo alguma coisa, para estar desenvolvendo alguma habilidade. E as pessoas não entendem isso, elas querem sair, elas querem se divertir, elas não pensam no futuro, não pensam em fazer uma faculdade, não pensam em arrumar um emprego melhor, em crescer, e a gente vai deixando para trás. O pessoal que está na faculdade já deve estar sentindo isso, que aquelas amizades começaram a ficar mais distantes, você já começa a não ter mais tempo, aí tem os trabalhos, aí tem prova, então você começa a se afastar mais dessas pessoas e começa a se aproximar mais das pessoas da faculdade, e quando tiver trabalho vai começar a se aproximar mais do pessoal do trabalho. Então a gente acaba sendo uma média das pessoas que nos cercam. Então é bom a gente se cercar de pessoas que estejam querendo crescimento. Então, mas esse é um ponto importante que você falou, né, cara? E aí eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, ao invés da gente estar procurando um emprego, como você me falou assim, por que a gente consegue o emprego? Por que a gente tem que correr atrás de emprego? Eu não estou a fim de correr atrás de emprego. Eu, na verdade, deveria fazer o seguinte na minha vida. Eu deveria desenhar a minha vida de trás para frente. Essa é uma dica que eu falo para você que ela é valiosa. Cara, o que você quer, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito mais complexa. Simplesmente, eu estou falando para você assim, o que você quer? Aí o cara fala assim, eu quero ser rico. Tá, mas para ser rico, o que você quer? Eu acho que essa é uma pergunta muito delicada para a gente fazer para as pessoas. E eu sempre fiz muito isso. Se eu sei o que eu quero, eu vou lá e faço. Agora, quando eu não sei o que eu quero, eu fico reclamando que eu tenho que arrumar um emprego, que eu tenho que arrumar não sei o quê. Só que aí no sábado eu tô com a mesma pessoa, na segunda-feira eu tô com a mesma pessoa. Cara, não tem coisa pior, não tem coisa pior na nossa vida do que fazer o que a gente não ama. Não tem coisa pior na nossa vida do que fazer o que a gente não ama, simplesmente porque a gente está correndo atrás de dinheiro. Cara, o problema de fazer o que não ama é de que amanhã começa de novo. Pô, aí tu acorda e fala assim, caraca, eu tenho que voltar lá. Mas aí tu não estava correndo atrás de dinheiro, ele está te dando dinheiro. E aí, cara, o que você vai fazer? Eu acho que isso é um ponto interessante na nossa vida de falar assim, o que você espera, né? O que você quer? Essa é uma pergunta muito interessante de fazer. Depois que você descobre o que você quer, o que você está focado, tu vai lá e faz o desenho. Aí tu segue. Agora o problema é que eu estou seguindo atrás de dinheiro, e dinheiro nem sempre é o teu problema. Nem sempre eu vou falar para você que você, arrumando dinheiro, vai resolver o seu problema. Entendeu? E aí eu acho que entra um ponto que todo mundo fala, puxa, mas por que eu não estou conseguindo passar num processo seletivo? E cara, o que você quer? É dinheiro? Se você comparar, tem gente que para carro na rua e ganha 5 prata por cada carro que ele para. Se o cara fizer isso para 10 pessoas, ele faz 50 conto por dia. Ele faz 250 por semana. Por 4 semanas ele faz 1.000 conto. E sem ter estudo, sem ter feito nada. E aí tem gente que rala, se forma e arruma um emprego ou um trabalho
que não paga as contas e ganha menos do que uma pessoa parando o carro na rua. Cara, aí é ponto de vista. Você está procurando um emprego, trabalho, está procurando dinheiro. Você está correndo atrás de dinheiro, cara, dificilmente você vai encontrar. Tudo que a gente corre muito atrás, sempre parece que foge da gente. Tudo que a gente corre muito atrás. Eu acho que é o que está acontecendo um pouco com essa galera. Porque você chegou para mim e falou assim, cara, como é que eu consigo entrar num mercado específico e ser o melhor do que essas pessoas? Eu primeiro falo para você assim, antes de você correr atrás desse mercado específico, procurar isso que você quer, o que você quer? Quanto você precisa? Por que eu faço a conta não de trás para frente, eu faço de frente para... Não vai funcionar, cara. Você vai arrumar um negócio, às vezes a gente corre tanto, quando a gente pega, a gente fala assim, para que eu peguei? Por que eu quero? É como eu te falei da barraca de pipoca. Você vai pegar uma barraca de pipoca, vai ter lucro. O negócio é lucrativo, mas ele não paga a tua vida. É isso que você está buscando? Se for, cara, a gente consegue, assim, arrumar emprego para você. A gente consegue te inserir no mercado de trabalho. Mas não adianta você entrar no mercado de trabalho que paga pouco e depois você ficar reclamando do teu mercado de trabalho que não era aquilo que você queria. Aí a gente começa a questionar. Mas você quis correr atrás disso. E agora que você pegou, você fala que não presta? Calma aí. A gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Eu acho que esse tema é um pouco mais delicado do que simplesmente por que eu estou fora do mercado de trabalho. Talvez você esteja fora do mercado de trabalho porque simplesmente você não sabe o que você quer. Eu vou te dar um tempinho aí para questionar se você acha que isso tem viabilidade ou não, entendeu? Uma pergunta que eu recebi aqui eu não consegui te passar também foi: quais cursos são importantes além de inglês e Excel para a carreira? O que as empresas estão pedindo além da graduação? Foi aquele papo que eu estava falando, né? Que o pessoal só coloca a graduação no currículo e acha que é só inglês e Excel. O que tu Então, pode falar aí sobre isso? Bom, eu vou tentar primeiro falar uma coisa para depois responder essa pergunta. Primeiro é o seguinte, quando a gente não gosta de alguma coisa, quando a gente tem certeza do que a gente não quer, a gente vai lá e para. Tipo, pô, não quero comer jiló. Você nunca mais vai comer jiló. Não gosto. Não vou torcer pro time tal. Eu torço pro meu time e não vou torcer pro outro. Tranquilo? Eu acho que essa é uma pergunta. Eu tive a oportunidade de conhecer o táxi em Nova York. Eu parei em Nova York, a gente entrou no táxi, o táxi tinha um cara de um turbante grande pra caramba, eu falei assim, tomara que a gente não morra, né, não explode o táxi, brincadeiras à parte, mas assim, a gente entrou, não falou nada com o cara, a gente digitou no GPS o endereço que a gente queria, a gente passou o cartão passou, porque assim, tava quanto eu ia pagar para chegar no endereço, independente do que acontecesse, e a gente chegou aonde a gente queria chegar, simplesmente porque a gente passou o cartão e tinha saldo, tranquilo? Esse cara que estava pilotando o táxi, ele precisava do quê? Falar inglês? Ele estava nos Estados Unidos. Precisava falar inglês? Não, ele só precisava dirigir. Não. E aí você começa a falar assim, o que eu preciso colocar no meu currículo? Aí eu preciso colocar no meu currículo, pô, que eu falo japonês, que eu fui para a Lua, que eu fui para a Austrália, fui para não sei o que. Cara, isso está mudando muito no nosso mercado de trabalho. A gente está com essa mania, eu acho que no futuro, algumas profissões elas vão ser extintas simplesmente porque não tem mais campos para elas, né? Então, se você me falar assim, qual é a formação adequada do que eu preciso para fazer aquela profissão? Cara, confesso a você o seguinte, cada profissão vai ter uma particularidade. E aí eu vou ter que estudar essa particularidade. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é contador, ele ficou pau comigo, queria me matar e tudo, né? Ele falou assim, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer inglês porque, pô, a contabilidade agora está começando a fazer a formação americana, né? Porque, pô, o resultado vem ao contrário, vem... E eu cheguei para ele e falei assim, cara, calma, me desculpa, mas eu acho que o sistema de informática brasileiro, o sistema financeiro brasileiro está tão avançado que eu acho que não vai ter mais contador no futuro. Aí ele, que isso? Não tem como. Eu falei, olha, cara, não sei, porque as declarações já estão vindo praticamente desenhadas. Tudo que a gente precisa fazer passa pelo banco. Se passa pelo banco, o banco tem que formar tudo a Receita Federal. Por que eu preciso de um contador hoje fazer minha declaração de imposto de renda se ela vem toda mascada? Putz, foi uma discussão que a gente caiu na paulada lá, ele, pô, tá me desmerecendo. Eu falei, não, cara, só tô falando para você que depende muito do que você está esperando da profissão futura, entendeu? E aí,
Minha filha me fez uma pergunta legal, que ela chegou para mim e falou assim, cara, não sei em que me formo. Acho que isso acontece com todos os jovens, acontece com a gente às vezes, né? Em que eu me formo? Em que faculdade eu monto? Cara, eu cheguei para ela e falei assim, você tem que começar a pensar em coisas. Ela, como assim? Eu falei, cara, pensa aí. Não conheço um jovem hoje que não esteja fazendo terapia. Você conhece algum que não esteja fazendo terapia? Tá todo mundo no psicólogo, no psiquiatra. Eu falei, cara, tá aí um futuro aí, de repente, né? Eu não conheço um jovem que não mexa no telefone, que não mexa com informática. Pô, cara, de repente é uma profissão que você queira montar, né? E aí a gente começou a discutir isso. Eu acho que esse foi um ponto interessante, porque assim, primeiro eu acho que a gente tinha que começar a entender o seguinte: antes da gente procurar esse emprego, procurar por que eu não estou conseguindo ser inserido no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que começar a pensar primeiro finanças pessoais. Eu não sei quanto eu gasto, por que eu estou procurando emprego? Eu vou arrumar um emprego, né? Como a gente falou lá no início, né? A gente está procurando um trabalho. Você capinar um terreno, você tem um esforço remunerado. Então, pô, você está procurando dinheiro, você está procurando trabalho. Se você está procurando trabalho, é diferente de emprego, tranquilo? Eu acho que aí um segundo tópico que a gente conversou um tempo atrás, lá para você assim, a gente precisava falar um pouco sobre gerenciamento de carreira. Às vezes a gente tem a nossa formação e ninguém ensina pra gente. A gente consegue dividir a nossa vida em carreira de 3 etapas, né? A gente entra para a etapa operacional, para a etapa profissional e entra também para gerencial. Mas como é que ela funciona? Ninguém senta para conversar isso com a gente. A gente entra na faculdade, tira uma nota boa e espera que depois que se formou, o emprego caia. Não tem mais como, cara. Aí tu fica assim, pô, aquele cara não se formou. Eu tenho um sobrinho que ele falou um negócio para mim que eu achei engraçado. Eu cheguei para ele e falei, cara, você precisa estudar, eu acho que você precisa ter uma formação adequada. Ele falou assim, cara, não preciso não. O Romário não estudou. Eu falei, mas o Romário é unha. Mas o Lula não estudou. Mas o Lula, ele, porra, mas aí, cara, o Pablo Vittar, aí começou, eu falei, cara, olha, tá bom. O mercado no futuro eu acho que vai mudar. E nem sempre o mercado no futuro vai dizer pra gente que a gente precisa ter Excel, inglês, chinês, aprender a dirigir. Então, essa tendência de mercado, antes da gente falar, antes de eu te responder assim, qual a formação que você precisa ter para entrar no mercado de trabalho, primeiro, o que você quer fazer, quanto você precisa e qual o segmento que te faz feliz. Aí lá eu consigo, de repente, te dar uma resposta mais assertiva do que você me fez agora. Tranquilo? Não sei se consegui ser claro na resposta. Não, tranquilo. Respondeu perfeitamente. Tem alguma outra pergunta aí que você queira que eu comece a falar contigo ou posso continuar pelo menos em linha de raciocínio? Porque eu acho que as pessoas fizeram algumas perguntas e a gente está fazendo algumas respostas de meio que nesse bate-papo. Mas se você quiser voltar, de repente você me faz a pergunta que o pessoal está falando aí, porque não adianta, cara. Se você está me falando financeiramente, eu vou falar para você que você não está procurando uma carreira, você está procurando um trabalho. E se você está procurando um trabalho, qualquer coisa que remunere você pelo esforço que você está fazendo serve. Agora, se você está procurando um plano de carreira, é uma outra coisa. E se você não está conseguindo ter assertividade nessa busca pelo teu plano de carreira, é porque simplesmente você não parou para fazer o desenho correto do que você tinha que fazer. E aí, cara, a gente precisa fazer um outro tipo de trabalho na mentoria, que a gente vai ter um papo, para poder redesenhar a tua perspectiva, porque assim, se for trabalho, se você não está conseguindo entrar no mercado de trabalho, é porque você tem que entender quem são as pessoas que estão lá dentro e passaram na sua frente. Aí a gente para fazer essa análise. Alguma pergunta aí que tem entrado a gente não falou? Então, teve uma também que é como fazer, né, uma boa liderança, mesmo que seja em apenas um setor, né, numa empresa pequena. Como que faz para identificar e tratar as dificuldades encontradas entre as pessoas? Eu não sei você, Igor, mas você já escutou que você quer descobrir o perfil das pessoas? A gente faria um teste, a gente pegaria um barco, largaria a deriva em alto mar, daria 2 remos e deixaria lá dentro 8, 10 pessoas dentro do barco. Se o barco voltar, você vai ver que teve um líder, que teve um operacional, que teve um profissional, teve um cara que remou, teve um cara que organizou tudo, tem um cara que empolga o outro. Então, como é que eu posso ser líder de alguma coisa se eu simplesmente
tô entrando, como você falou, num segmento e fala assim, por que a pessoa seguiria você? Cara, você hoje é pai, por que seu filho te segue? É só porque você é pai dele? Agora, imagina você entrar numa empresa e as pessoas olharem para você e você ter atitudes incoerentes. Por que você teria essa atitude incoerente? Eu acho que simplesmente, para falar contigo assim, independente do tamanho da empresa, seja de 100, 200, 1000 pessoas ou de 2 pessoas, eu acho que primeiro você tem que ter a qualificação de liderança. E isso, lógico, a gente pode nascer com ela ou pode ser treinado. Uma dica que eu poderia fazer contigo é o seguinte, você sentar com os teus funcionários ou com os funcionários dos quais você tem essa questão de liderança e perguntar para eles, cara, o que está faltando? A gente tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. A gente não pergunta para o funcionário. Às vezes a gente usa o poder do cargo para fazer com que as pessoas sigam a gente. E as pessoas não seguem a gente por imposição. É muito gostoso você, como líder, ver que as pessoas te seguem simplesmente porque a tua ideia tem coerência. Eles te seguem porque eles entendem que te seguindo eles vão crescer. É uma troca. Você tem filho. Quando o teu filho faz alguma coisa melhor do que você, cara, é sensacional. Estava vendo um vídeo hoje do Medina, do padrasto dele treinando, e o Medina foi campeão mundial de surf em 2014. Porra, o pai dele estava mais feliz do que ele que ganhou o campeonato. É muito gostoso quando alguém que você treinou faz algo e você fala que assim, cara, eu fiz parte disso. Só que nem sempre você tem que fazer isso esperando esse reconhecimento. Aí você se torna um líder. Show. Outra pergunta Pode aí, cara? prosseguir aí. Não, pode prosseguir aí agora, seu Alinha. Cara, se eu pudesse falar para você hoje sobre essa questão da gente, por que a gente está fora do mercado de trabalho, talvez a gente tenha entendido que o nosso mercado de trabalho hoje funciona de uma forma como funcionava antigamente. A gente precisa ter a carteira assinada, a gente precisa entrar 8 às 18, a gente precisa fazer o que todos os meses as pessoas falaram para a gente. Eu lembro que quando eu era mais novo, os meus parentes mais antigos, mais velhos, chegavam para mim e falavam o seguinte, ó, você ser feliz, você tem que ter 3 coisas. Primeiro, uma casa própria. Segundo, um carro. E terceiro, carteira assinada. Significa o quê? Que você precisa botar um dinheiro aplicado numa casa, que se hoje você pensasse o seguinte, imagine que você tem 1 milhão, e esse 1 milhão parado numa casa, você poderia estar fazendo alguma coisa para esse dinheiro gerar uma renda para você, e essa renda, consequentemente, você poderia estar alugando uma casa, que hoje está barato alugar casa, dependendo do ponto de vista, e você trabalhando com isso. E aí, para você que está procurando emprego, a gente tem que começar a entender o seguinte, existe a renda que a gente pode gerar pelo salário, e existe a renda que a gente pode gerar com o nosso dinheiro. Eu gosto muito, desculpa, eu gosto muito de ver as pessoas que às vezes entram no YouTube e falam assim, mudou o mercado. Às vezes o cara lança um produto no YouTube e esse produto ele consegue vender em 10 minutos mais de 6 milhões, 10 milhões. E a gente leva a vida inteira para poder, às vezes, conseguir comprar uma casa própria. E a gente eu lembro dos meus parentes falando, caramba, era para ter casa própria, um carro e carteira assinada. Olha, quando eu fiz a minha carreira, já que o papo é sobre por que eu não consigo entrar no mercado de trabalho, quando eu tive há 10 anos atrás, ver que a gente está falando de década, eu fico meio receoso, né, pela idade, há 10 anos atrás, quando eu decidi pedir demissão do banco para poder estar seguindo minha carreira, era muito delicado chegar para você e falar assim, o que eu vou fazer vai dar certo? Pô, cara, eu acreditava no que eu ia fazer. Eu acreditei muito. E engraçado que hoje eu tenho a oportunidade, com os meus 43 anos, desde os 39, trabalho terça, quarta e quinta. Um dia meu colega me falou assim, tu tá tirando onda, tu é um cara chamado TQQ. Eu falei, o que é isso? É terça, quarta e quinta. Eu falei, não sou deputado. Mas eu tive que tomar uma atitude de falar o seguinte, eu tenho que sair desse negócio de CLT, de procurar emprego como todo mundo fala e fazer esses processos seletivos para sentar lá na frente das pessoas e falarem as palavras corretas. Não existe uma fórmula mágica. Se você quiser pegar, você tem que chegar pro cara e falar o que ele quer ouvir. E eu não gosto muito disso, porque talvez você não vai ser feliz. No meu processo seletivo, acho que você conhece um pouco agora, eu faço 3 perguntas, cara. Primeiro, eu pergunto por que a pessoa está ali, né? Agradeço, ele vai me falar um pouquinho sobre ele. No segundo momento, eu pergunto para ele que ele está entrando numa empresa onde a gente está fazendo uma reestruturação e tem algumas pessoas que não têm perfil, a gente está, de fato, demitindo ou trocando.
E aí ele vai falar que ele faz tudo, que ele cumpre tudo e tudo mais. E na terceira pergunta fala assim, e se você não fizer, eu faço o que com você? Aí a pessoa, aí você me manda embora. Eu falo, tranquilo, acho que esse é o melhor contrato que a gente pode ter em qualquer empresa. É se você não fizer o que está combinado, acabou. E qual o problema de você ser tão transparente com as pessoas nesse ponto? Porque você vai sentar comigo, vai falar que... eu fiz um trabalho numa outra empresa que ele queria arrumar jovens aprendizes, né? E aí o jovem aprendiz sentou, eu olhando para o jovem aprendiz, né? Acho legal aquela galera de 14 anos, de 15 anos, né? Acho que dá idade, né? E aí eu pedi para ele, você tem como colocar o telefone na mesa junto com o teu fone e o teu carregador? Aí o cara que estava do meu lado, o empresário, falou assim, esse cara é maluco? Eu falei, não, você coloca só seu telefone e o carregador e o teu fone, o teu telefone na mesa. Aí o cara botava aquela tela toda quebrada, com aquele porra daquele fone todo amarrotado, com aquele cabo todo arrebentado. Eu falei, pô, obrigado. Tal. O que você vai fazer aqui? Não, eu sou um cara proativo, sou... Acho legal isso, né? Tu entra no Instagram do cara, o cara tá sempre deitado, fazendo live deitado, né? Aí foram, sei lá, 15 processos seletivos. Aí uma pessoa colocou o negócio na mesa, todo organizadinho, cara, com cabo dobrado e tudo mais. Aí tu falou assim, pô, tu gosta de gente metódica? Eu falei, não, cara. Esse cara que não cuida dos negócios dele, vai mexer no seu computador, vai mexer no seu telefone. Como é que ele vai cuidar do equipamento da sua empresa se nem do dele ele cuida? Como é que essa pessoa vai trazer para você uma credibilidade se nem da coisa dela ela cuida? Aí o cara falou assim, pô, cara, não tinha pensado nesse ponto. Então, é complexo hoje, Igor, falar para você assim, qual é a fórmula mágica para a gente entrar no mercado de trabalho e a gente arrebentar no mercado de trabalho? Cara, eu acho que a fórmula mágica primeiro é o seguinte, o que você quer? É dinheiro? A qualquer custo? Arruma um trabalho, você vai ter um esforço remunerado. Agora, se você está procurando alguma coisa que tenha sustentabilidade, que você tenha carreira, que você possa pensar no seu futuro, você tem que pensar em outra coisa, não nisso. Eu espero que isso, assim, que fique um pouco claro para as pessoas, porque, cara, as pessoas estão procurando dinheiro. Eu, estacionando o carro, de repente esteja ganhando mais do que uma pessoa que estudou a vida inteira para se formar numa profissão. E aí, será que o mercado não mudou? Ou será que eu tenho que me adaptar a essas mudanças? Ou será que o meu ego, eu preciso me formar para poder ter um salário ou, de repente, alguma coisa de remuneração? Quantas pessoas, eu não sei se você lembra, esse cara que era um cara que cuidava do zoológico, que falsificou carteira, que entrou, você pega depois na internet, é legal vocês verem, você bota lá no Google e fala assim, cara, um comandante do Beltrame, pô, o cara teve o melhor resultado, sei lá, no estado do Rio de Janeiro para a questão de segurança, e o cara era um segurança de zoológico, só que ele começou a falsificar carteira, se tornou coronel e tudo mais da PM, e quando foram ver, era um cara que estava falsificando tudo. Só que é o seguinte, ele queria aquilo ali. Se ele fez certo ou errado, mas olha que engraçado. O negócio do cara era ego, não era dinheiro, porque ele recebia 1.000 e pouco. Só que o cara estava com cargo top. Não era dinheiro. E aí, pergunta a você, será que é dinheiro que você tem que buscar? Ego, vaidade? Isso vem muito da pessoa. Porque o que a gente não quer, a gente tem certeza. Mas agora, aí pergunta até você, Igor, o que você quer na sua carreira? Olha, eu tô... No começo, lá na nossa primeira entrevista, eu estava bem perdido, mas agora eu sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar, sei quem pode me ajudar. Tô caminhando para isso. Eu tô num ponto que eu tô agora tendo poder de escolha. Eu posso decidir onde eu vou estar. Eu posso virar para o Itaú e falar, não, quero trabalhar para vocês. Lá na minha primeira faculdade de publicidade, caramba, eu ia a Itaú, Globo, tudo fazer essas entrevistas, doido para passar, não sei o quê. Agora eu tô falando, não, nem quero, não precisa me chamar não, pode tirar meu nome aí do banco. Do banco de dados, eu não tenho interesse. Eu hoje sei o que eu quero, sei onde eu tenho que estar e eu tô caminhando para isso. Para tanto, cara, eu vou te falar uma coisa legal, porque assim, as pessoas às vezes falam para mim assim, por que você não divulga, não pega, faz uma live, faz não sei da onde, porra, divulga na internet? Eu falei, cara, eu sei o que eu quero. Eu não quero pessoas me seguindo sem ter o perfil do que eu quero que estejam me seguindo, entendeu? Por isso que hoje você chegou pra gente e falou assim, vamos bater um papo? Eu falei assim, quantas pessoas? Ah, vão ser 2, 3, 4, 10. Cara,
Se for uma, duas, se a gente conseguir plantar a semente em uma pessoa e essa pessoa melhorar como pessoa, para mim eu estou satisfeito. Se a gente conseguir fazer em 10 milhões, 5 milhões, cara, isso aí só o tempo vai dizer pra gente, entendeu? Mas eu fico muito feliz, de repente, de estar com um grupo, como a gente falou aí, de estar conversando. Eu queria agradecer até aos meus amigos, as pessoas dos quais estão acompanhando aí, que não são lá da Estácio, porque hoje você falou que só é ter gente da Estácio, né? Até os amigos que vêm seguindo com a gente, assim, eu acho que tem duas coisas que a gente sempre fala, né, cara? Eu acho que eu sempre agradeço. Primeiro, eu acho que saúde, Papai do Céu é uma coisa divina que dá saúde pra gente nessa época de pandemia e tudo mais. E o segundo ponto importante pra gente é quando a gente fala de tempo. E a gente está falando agora de tempo, e a gente parou agora numa sexta-feira para poder estar trocando ideia sobre um tema tão importante que a gente poderia estar fazendo qualquer coisa. E a gente parou aqui para trocar um bate-papo sobre isso. Eu não tenho como agradecer a oportunidade de repente estar batendo um papo contigo e agradecendo aí o tempo que você está prestando atenção, ou de repente até os amigos aí que você falou da Estácio, para que a gente possa estar batendo um papo. Te falei lá do SAS, baixa um pouquinho lá, nós temos dois sistemas lá, que seria do fluxo de caixa empresarial e também do fluxo doméstico. Eu acho que lá tem umas dicas muito legais para você ter esse tipo de noção. E no nosso canal tem o autogerenciamento de carreira, que também eu acho que fala muito sobre essa questão de como você pode estar passando num processo de entrevista, né? E, cara, tô por aí. O que vocês precisarem de perguntar agora, eu vou deixar você me fazer de pergunta aí, tranquilo? Bom, o pessoal aqui não postou mais nenhuma pergunta. Queria agradecer também ao pessoal que estava disponível aí esse tempo para estar junto aqui com a gente, conversando. Em breve a gente conversa mais um pouco, tem um grupo lá do WhatsApp com o pessoal, a gente desenvolve mais alguma coisa, vamos mantendo contato e busca desse crescimento aí e desenvolvimento. Beleza. Aí, cara, se você quiser, de repente, bate um papo com eles, né? A gente colocou uma live aqui, a gente até veio pela live que você tinha me falado de fazer no Teams, mas eu acho que legal a gente fazer no Instagram aqui, que às vezes, assim, amigos, parentes, colegas, conhecidos, seguidores, possam, de repente, estar tirando essas dúvidas. Mas, mais uma vez, aí, agradeço o bate-papo que a gente teve aí, cara, e o que você precisar da gente, se eu puder agregar, estou por aqui, tá bom? Valeu. Obrigado aí, um abraço. Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.